Olá amigo, olá amiga, eu me chamo Marcos Ribeiro, sou coach. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Caio Albuquerque, a gente vai bater um papo aqui. Caio participou de uma das minhas turmas de coach em Network Marketing, uma formação que eu criei que utiliza estratégias de coaching aplicadas ao multinível. Mas antes de falar desse treinamento, eu gostaria de ouvir a história de Caio e que você também conheça um pouco mais desse grande profissional. Então, Caio, fale um pouco da sua história pra gente no seu mercado, no marketing multinível. Falando da minha história, quem me conhece sabe que há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos agora em maio, eu conheci esse projeto através de minha namorada. Ela chegou em casa super empolgada, desenvolvendo algo, fazendo algo, não me contou, também não tive interesse em saber o que era. Quando ela entrou em uma empresa desse mercado, e ela me chamou, eu sem muito interesse, eu trabalhava na área de engenharia, eu trabalhava com obras industriais, eu fazia obras, fazia minha faculdade de engenharia mecânica à noite, e eu não tinha tempo para desenvolver esse tipo de negócio, esse modelo de negócio. Só que por causa dela, pela empolgação dela, eu acabei adentrando, e eu fui percebendo, ao estudar um pouco, a dar uma análise, que é um mercado realmente que produziria muito mais para mim do que o que eu vinha fazendo. Quanto mais eu estudava, mais eu via que as conquistas que eu queria ter nesse mercado seriam conquistas com uma velocidade muito maior do que o mercado tradicional. Então, aos poucos eu fui dedicando, aos poucos eu fui estudando, aos poucos eu fui desenvolvendo, e 4 meses depois, relativamente pouco tempo, eu decidi tomar a decisão de investir 100% do meu tempo nesse negócio, e já vai formar 2 anos que eu estou nesse mercado. Caio, quais erros você cometia antes de participar desse treinamento? E quais erros você acha que as pessoas ainda cometem hoje ao desenvolver o projeto de multinível? Bem, falando em erro, Marquinhos, é bem vasto, né? Você tem vários erros pontuais, você tem várias habilidades que você ainda não aprendeu a desenvolver nesse negócio, que como qualquer outro negócio você precisa desenvolver habilidade, mas eu acho que assim, um erro que é muito comum é a gente ser preparado a vida toda para chefiar alguém, para comandar uma turma e não ser preparado para se tornar um líder, né? Porque existe uma diferença muito grande entre ser um líder e ser um chefe. Inclusive da área que eu vinha, a gente tinha uns ensinamentos totalmente diferentes do que hoje tem dentro do multinível, dentro do marketing de relacionamento. E isso me atrapalhou bastante. Isso foi um ponto-chave, era um grande erro que eu cometia, que hoje eu não cometo mais. Perfeito. Quantas pessoas você tinha na sua equipe antes de participar desse treinamento? Quantas pessoas você tem hoje? E na verdade, assim, qual era o nível que você tinha no plano de carreira na empresa que você atuava nesse momento que você participou desse curso? Bem, falando em produção, em produtividade, eu era um nível executivo na empresa. Eu tinha uma equipe consideravelmente grande, eu não lembro mais ou menos a quantidade de pessoas que tinha, mas eu lembro de uma coisa que fez muita diferença, que foram a quantidade de pessoas que permaneciam no negócio, que permaneciam no projeto. Então, vamos falar em retenção. Minha retenção era coisa de 10%, 5%. Hoje, depois do curso, eu me tornei um diamante da empresa. Minha retenção passa de 50%. Então, quem está no nosso mercado sabe o quanto é importante não só a entrada de pessoas, mas a continuidade dessas pessoas no projeto. Que aí está o X da questão. Entendi. Então, assim, só para frisar aqui, Caio ele tinha uma equipe e a linha de trabalho de Caio eu gosto muito, que é uma linha voltada para treinamento. Eu me identifico muito com ele nessa área. Ele sempre focou, sempre foi um cara que referência em Salvador, na Bahia, no Brasil. Quando se fala em equipe, as pessoas falavam logo a equipe Everest, uma equipe já conhecida justamente pela didática deles, pela didática do Caio de levar treinamento para as pessoas, capacitar a sua equipe. Então, assim, um nível de executivo na sua equipe, na empresa que você trabalhava, hoje, você tem uma ideia assim, mais ou menos do que seria no quesito de quantas pessoas mais ou menos no total da equipe? Eu não digo de retenção, mas eu digo em quantidade. Você faz Eu acho que em torno de umas 200 pessoas. 200 pessoas. Isso. Tá. E depois do curso, quanto tempo você chegou a bater o nível de diamante? 2 meses depois do curso, eu cheguei ao nível de diamante a quase 500 pessoas na equipe. Maravilha. Então, de 2 meses depois de Caio ter participado dessa formação,
a equipe dele mais do que dobrou, mas assim, claro que não foi a formação apenas, já é toda a bagagem que ele já vinha trazendo antes, todo um trabalho que ele já vinha fazendo antes, toda a plantação que o Caio tinha feito antes, ele colheu depois, porque nada é por acaso. Uma capacitação, um treinamento, ele só vem para potencializar seus resultados. Então, Caio, o que você sentiu de diferente? No que o curso de coach em Network Marketing te ajudou a chegar ao nível de diamante? Bem, como eu disse, né, são detalhes, na verdade, que fazem a diferença dentro desse negócio. É como se você provasse duas refeições diferentes e sentisse um gosto diferente, porque uma refeição tem um tempero melhor. E esse tempero, esse detalhe que fez toda a diferença do meu negócio. Como eu disse, no curso a gente aprendeu várias habilidades, aperfeiçoou várias habilidades que já sabia, e principalmente essa parte do coach que me ajudou bastante, que a gente está num projeto e que a gente tem que desenvolver pessoas, né? Eu costumo dizer que a gente tem que formar sucessivos sucessores bem-sucedidos. E o coach lhe ajuda a formar esses sucessivos sucessores bem-sucedidos. Então isso me agregou muito. E isso foi um ponto chave na minha trajetória que me deu essa alavancagem nesse negócio. Entendeu, Marquinhos? Então eu costumo dizer que esse foi o detalhe que estava faltando para que eu atingisse um nível de diamante, para que eu atingisse um resultado melhor. Maravilha. Então assim, para quem não sabe o que é coaching, coaching é um acelerador de resultados. A diferença do coaching para alguns outros treinamentos é que a maioria dos treinamentos ele fala o que fazer, o que não fazer. E o coach ele mostra o como fazer, ele lhe dá ferramentas. Então assim, Caio, você pode perceber a diferença de um treinamento com coach, de um treinamento sem coach? Você saberia dizer hoje o que diferencia justamente um treinamento que tem aplicações em coach de um treinamento normal, um treinamento que não tem a coach? Sim, ao meu ver, tá? Qual foi a visão que eu tive em relacionada ao coach? O coach é aquele cara que ajuda as pessoas a se destravarem, as pessoas a melhorarem algumas coisas. E eu tinha, por exemplo, pessoas na minha equipe em que eu não conseguia saber o porquê aquela pessoa não produzia. Ela queria, mas não conseguia. E depois desse treinamento com o coach inserido, eu consegui, junto com essa pessoa da minha equipe, um exemplo, desenvolver ela fizesse com que ela saísse de um estado para um estado desejado, para um estado de produção avançado. Então, isso para mim foi muito importante, entendeu? Isso para mim, o coach foi muito decisivo. Maravilha. E assim, o que você conquistou depois do curso? A nível de reconhecimento, novos amigos, sucesso financeiro, qualidade de vida. O que você conquistou depois desse treinamento, depois que você atingiu o nível de diamante? Falar em conquistas, eu consegui atingir níveis muito mais altos na minha empresa. Eu consegui aumentar a produção da minha equipe de forma significativa, como eu falei, a retenção, consegui aumentar o número de pessoas, consegui fazer com que pessoas, isso para mim foi o mais importante, eu falo até do que conquistas materiais, é fazer com que pessoas comuns se transformassem em pessoas extraordinárias, pessoas que me agradecem até hoje por eu ter desenvolvido uma habilidade nela que nem ela mesma sabia. Então isso foi fundamental. E falando de conquistas materiais, eu hoje moro em um local bacana, consegui essa conquista, estou aqui na minha casa, consegui ganhos muito superiores aos que eu tinha, e esse curso ele me trouxe uma visão diferente desse mercado. Esse curso eu costumo dizer que ele me fez tomar uma das decisões mais importantes da minha vida, quem me acompanha sabe, e essa decisão mudou completamente a minha trajetória nesse mercado. Então sou muito grato a esse curso por essas decisões que eu tomei, graças ao conhecimento que eu adquiri lá. Maravilha, é isso aí, qualidade de vida, crescimento, é isso que a gente busca sempre em todas as nossas profissões, nas nossas atividades, e Caio com certeza já se encontrou aqui na profissão dele. Então assim, Caio, por que você acha que algumas pessoas têm resultado e outras pessoas não têm? O que você acha que está faltando para que aquelas pessoas tenham resultados extraordinários que outras pessoas têm e eventualmente a maioria não consegue ter? Bem, Marcos, eu costumo dizer que é como se você imaginasse um barco de dois remos, tá? E o remo da esquerda é o remo do conhecimento, é um remo que tem que ser remado. E o remo da direita é o remo da atitude, o remo da ação, de você agir. Tem que ser remado também. Quando você rema só um lado, o barco tende a dar voltas e não chegar ao seu destino, não chegar a um objetivo, não chegar a um resultado. O que eu vejo muito
nas pessoas é ou remo um lado ou remo outro. E na maioria das vezes deixa de remar o remo da ação, tá? Deixa de fazer o que tem que ser feito. Porque eu costumo dizer o seguinte, peque por fazer, não deixe de fazer. Porque quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Quanto melhor a gente fica, mais a gente ganha. Então nesse negócio a gente ganha, a gente aprende fazendo, tá? Então o que a maioria das pessoas pegam é realmente em ter atitude de fazer. E muitas também pegam em ter atitude de querer aprender. E aí vem a questão do curso. É fundamental você remar o remo do conhecimento, o remo da evolução. Porque eu costumo dizer que se você conseguir evoluir 1% por mês, no final do ano você evoluiu 12%. E 12% na vida de uma pessoa é enorme. A maioria das pessoas, elas tendem a viver 10 anos, parecendo que viveu um ano. Quando você pergunta a ela, 10 anos atrás, ela estava exatamente como ela está hoje. E tem as pessoas que dão resultado nesse multinível, nesse mercado, é as pessoas que vivem 3 anos, parecendo que viveu 10. Eu vou fazer 2 anos nesse mercado, Marquinhos, e parece que eu estou nele há 5, 10 anos, pelo tanto que eu quis evoluir, pelo tanto que eu fiz o remo da capacitação. Então eu acho que isso é fundamental. Não, você tocou num ponto muito legal, essa questão do tempo, da vivência, é por conta da intensidade. Exatamente. A forma como a gente se entrega, a forma como você se doa, quando você ama o que você faz, é totalmente diferente do que quando você faz por obrigação, do que quando você faz para bater ponto, do que quando você faz para agradar alguém. Quando você faz com amor, é muito legal, né? Com certeza. Assim, já que você tocou no ponto também de capacitação, qual é a importância da capacitação na sua vida? Bem, eu vi recentemente uma pessoa falando que um americano ele produz 4 vezes mais do que um brasileiro. E, coincidentemente ou não, um americano geralmente tem em torno de 4 horas a mais de treinamento do que um brasileiro. Então eu acho que o treinamento, a capacitação, um curso, uma leitura é fundamental para qualquer área da sua vida. Principalmente na área em que a gente está atuando, que não existe uma faculdade, não existe um livro assim, passo a passo. Existem vários tipos de livros, mas a gente tem que querer aprender, tem que ter a iniciativa, não é obrigado. O que eu quis dizer é que você não é obrigado a ter um diploma. Aqui ou você aprende ou você não dá certo. E o aprender vem da sua iniciativa. Então a importância do curso, da capacitação é como qualquer outra área. Imagine que para você se tornar um médico você tem que fazer 5 anos de faculdade. Eu costumo dizer que no nosso mercado o primeiro ano você vai passar estagiando, que é aprendendo a fazer. Só que o interessante é que a gente aprende recebendo, né? Então se você não querer aprender, não querer evoluir, é igual um engenheiro que não fez faculdade. É igual um médico que não fez faculdade. Então é necessário, é fundamental você aprender nesse negócio. Perfeito. Assim como o treinamento, tem a questão também do planejamento. As pessoas costumam fazer muito no automático. Eu vou entrar, eu me cadastrei no negócio, eu vou fazer. Foi aquilo que Caio disse antes do remo da ação. Mas só que se você faz sem saber como fazer, é a mesma coisa que você ter uma agenda no seu dia de atividades e você sai... aquela percepção de que você está muito ocupado, de que você tem muita coisa para fazer, mas você não consegue resolver. Por quê? Porque você não dedicou às vezes 1 hora no seu dia para planejar o que eu vou fazer primeiro, de que forma, como, quem pode me ajudar, quando. A mesma coisa é o treinamento. Quando você não está preparado, quando você não está capacitado para fazer algo, dificilmente você vai ter resultado. Você vai tentar fazer no braço, vai tentar carregar nas costas, vai tentar fazer na força, na marra, mas não vai. Vai chegar um ponto que você vai parar. Vai ficar dando círculo, né? Exato, vai ficar andando em círculos. Então assim, Caio, que dica ou que dicas você daria para a pessoa que está assistindo esse vídeo agora? Bem, Marquinhos, em relação à dica, eu posso separar uma dica bem bacana que eu acho importante nesse mercado. O que é que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas, elas querem ter demanda. O que é que elas chamam de demanda? Elas querem ter resultado, elas querem conquistar algo. E elas não estão preocupadas em criar estrutura para que exista essa demanda, né? A maioria quer ter a demanda para depois criar estrutura, mas é primordial, é principalmente você criar estrutura. E quando eu falo em estrutura, eu falo em estrutura intelectual, em estrutura no seu ser. A gente ouve muito essa frase desse mercado que é preciso você ser para depois você ter, e isso é muito importante. Então se eu tiver que te dar uma dica hoje passe 1 ano trocando seus objetivos. Não queira ter o resultado, conquistar logo, troca o objetivo, queira evoluir, queira se capacitar e ao mesmo tempo aprendendo, fazendo, evoluindo. Com certeza, no final de 1 ano você será um profissional desse mercado e os profissionais tendem a receber como profissionais.
Não adianta você passar 1, 2, 3 anos apenas fazendo, sem querer ser, sem querer se capacitar, sem querer criar estrutura. Aconselho muito fazer esse curso, tá? É um curso que, como você viu aqui no vídeo, envolve o lado do coach, o lado do desenvolvimento pessoal. Eu sou muito fã dessa área, eu sou muito adepto a essa linha de trabalho, de desenvolver pessoas, e foi fundamental para minha estrutura, foi fundamental para minha caminhada ter tomado esse curso, porque me agregou muito nessa área do coach, me agregou muito no desenvolvimento de pessoas, fora as N habilidades que nós desenvolvemos nesse curso. Então, invista em você, invista na sua capacitação, queira ser para depois você ter, invista no seu desenvolvimento, invista em um curso como esse da DNA. Com certeza você vai sair de lá transformado, com a mente cheia de ideias, com a mente transformada, com a mente moldada para o sucesso. Então, meus amigos, foi um prazer bater esse papo aqui com esse monstro sagrado aqui do marketing do relacionamento, o cara que tem uma admiração enorme, tanto da minha parte como de muitas pessoas. É um líder de fato a ser seguido, é um líder que lidera pelo exemplo. Para mais informações sobre esse treinamento, acesse o link que está aqui embaixo, para você ter mais informações sobre quando será, como é que funciona, conteúdo programático. Foi um prazer enorme, obrigado Marquinhos pelo convite, de estar fazendo aqui esse vídeo, de estar batendo esse papo comigo. É um prazer, e a admiração que você tem por mim, pode ter certeza que eu tenho muito mais por você, tá? Obrigado. Gente, foi um prazer enorme estar falando com vocês. Quem quiser pode me seguir, pode me procurar, conversar, enfim. Forte abraço a todos. Valeu, galera, tchau, tchau.